Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima. Vamos continuar falando de quando Jesus vai para Jerusalém para a segunda Páscoa e cura um paralítico, que está registrado em João, capítulo 5, versículo de 1 a 47. No vídeo anterior, na parte 2, nós falamos de quando os judeus questionam o paralítico de Betesda sobre por que ele está carregando seu leito. Aqui na parte 3, que está registrada em João, capítulo 5, versículo 16 a 21, vamos ver Jesus respondendo a essas pessoas e se declarando Filho de Deus e igual ao Pai. No momento, nós estamos na parte 3. Vamos na parte 4 ver Jesus e o julgamento do mundo. Na parte 5, o testemunho de João sobre Jesus. E na parte 6, o testemunho das Escrituras sobre Jesus. Vamos lá, nessa parte 3, onde Jesus se declara o Filho de Deus igual ao Pai. Vamos lá. João, capítulo 5, versículo 16. E por isso os judeus perseguiram Jesus, porque ele fazia estas coisas no sábado. A essa altura do seu evangelho, João começa a mostrar que, apesar dos milagres de Jesus, e até mesmo por causa deles, os líderes religiosos se lhe opunham tenazmente, tentaram arruinar seu nome, destruir sua popularidade e provavelmente o levantaram diante do povo como um violador da lei de Deus. Em vez de questionar se ele não havia dado prova de que era o Messias, eles presumiram que Jesus deveria estar errado e deveria ser punido. Assim, todo fanático e perseguidor faz em relação àqueles que diferem dele. Estas coisas não está definido. O verbo é ele estava fazendo, sugerindo que havia ainda outros agravos. Os líderes judeus viram um milagre poderoso de cura, mas segundo sua interpretação, uma importante lei fora violada. Eles colocaram o milagre de lado no momento em que enfocaram a violação de uma regra, porque para eles essa era mais importante do que o milagre. Deus está pronto para operar em nossas vidas, mas podemos excluir as suas maravilhas, limitando-as às nossas opiniões a respeito de como Deus opera. Versículo 17. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai até agora trabalha, e eu também trabalho. E Jesus lhes respondeu, estando diante deles e sendo acusado por eles de ter violado o sábado: Meu Pai até agora trabalha, e eu também trabalho. O restante do discurso decorre dessa afirmação. Deus descansou no sétimo dia, de acordo com as Escrituras, como vemos em Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3, onde está registrado. E acabou Deus no dia sétimo sua obra que fez, e repousou o dia sétimo de toda a sua obra que havia feito. E abençoou Deus ao dia sétimo, e o santificou, porque nele repousou de toda a sua obra que havia Deus criado e feito. Contudo, a observância do sábado não tinha a intenção de ser um descanso na inatividade, mas o descanso que vem da comunhão espiritual com Deus, que está incessantemente ativo como Criador e sustentador do universo. Meu Pai. Deus. Orações judaicas muitas vezes chamavam Deus de Pai, como o Pai de Israel. A questão aqui é que Jesus parece tratar sua relação com o Pai de uma maneira especial. Nos outros evangelhos, os atos de misericórdia justificam a quebra da lei do sábado. No evangelho de João, Jesus trabalha no sábado porque ele é igual a Deus. Até agora trabalha. Trabalha até agora ou até este momento. Deus não deixou de trabalhar no sábado. Ele faz o sol nascer, ele ilumina as estrelas, ele faz crescer a grama, a árvore, a flor. Ele não suspendeu suas operações no sábado. E a obrigação de descansar no sábado não se estende a ele. Ele criou o mundo em 6 dias e cessou o trabalho da criação, mas ele não deixou de governá-lo e de levar adiante, por sua providência, seus grandes planos no sábado. E eu também trabalho. Como Deus faz o bem naquele dia, como ele não é obrigado pela lei que exige que suas criaturas descansem naquele dia, então Jesus faz o mesmo. A lei sobre esse assunto pode ser dispensada, também no seu caso,
pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Nessa resposta está implícito que Jesus era igual a Deus, por duas circunstâncias. Porque Jesus chamou Deus de Pai e porque ele reivindicou a mesma isenção da lei que Deus, afirmando que a lei do sábado não se vinculava a ele ou a seu Pai, mostrando assim que ele tinha o direito de impor e revogar leis da mesma maneira que Deus. Quem tem o direito de fazer isso deve ser Deus. Certamente os líderes judeus entenderam as implicações do que Jesus estava dizendo. Versículo 18. Por isso ainda mais procuravam os judeus matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. A resposta de Jesus foi muito adequada para irritá-los. Ele não negou o que havia feito, mas acrescentou o que sabia que os ofenderia muito, que ele deveria reivindicar o direito de dispensar a lei e afirmar que, em relação à subservância, ele estava na mesma condição com Deus. Era eminentemente adequado para enfurecê-los, e Jesus sem dúvida sabia que isso poderia pôr em risco a sua vida, fazendo-se igual a Deus. Isso mostra que, na visão dos judeus, o nome Filho de Deus, ou que chamava Deus de Pai, implicava igualdade com Deus. Os judeus eram os melhores intérpretes da sua própria língua, e, como Jesus não negou a exatidão das suas interpretações, segue-se que ele pretendia ser entendido assim. A interpretação dos judeus era muito natural e justa. Jesus não apenas disse que Deus era seu Pai, mas também disse que tinha o mesmo direito de trabalhar no sábado que Deus, que pela mesma autoridade e da mesma maneira ele poderia dispensar a obrigação do dia. Agora eles tinham duas pretensões para tentar matá-lo. Uma por se igualar a Deus, que consideravam blasfêmia, e outra por violar o sábado. Para cada uma delas, a lei prescrevia a morte. Versículo 19. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: em verdade vos digo, que não pode o Filho fazer coisa alguma de si mesmo, a não ser aquilo que ele veja o Pai fazer. Porque todas as coisas que ele faz, semelhantemente, o Filho também as faz. Os judeus culparam Jesus de blasfêmia por chamar a Deus seu Pai e se fazer igual a Deus. E sua resposta está muito longe de negar o assunto, ou observar qualquer erro ou mal interpretação das suas palavras. Em verdade vos digo. Nada é mais certo. Pode-se confiar nisso como verdade, pois Jesus é a própria verdade, o Amém e a testemunha fiel, aquele que possui toda a credibilidade. Não pode o Filho fazer coisa alguma de si mesmo. Jesus, tendo declarado a extensão da sua autoridade, procede aqui para mostrar sua fonte e natureza, e provar a eles que o que havia dito era verdade. A primeira explicação que Jesus dá é com essas palavras. O Filho, a quem ele havia implicitamente afirmado ser igual a Deus, não faz nada de si mesmo, isso é, nada sem a nomeação do Pai, nada contrário ao Pai, como explica imediatamente. Quando se diz que Jesus não pode fazer nada de si mesmo, significa que tal é a união que existe entre o Pai e o Filho que ele não pode fazer nada independentemente ou se separar do Pai. Tal é a natureza dessa união que Jesus não pode fazer nada que não tenha a concordância do Pai e que ele não ordene. Em todas as coisas, Cristo deve, por necessidade da sua natureza, agir de acordo com a natureza e vontade de Deus. Tal a intimidade da união que o fato de ele fazer qualquer coisa é prova de que é pela agência concorrente de Deus. Não há ação separada. Não existe existência separada. Mas tanto no ser quanto na ação, existe a unidade mais perfeita entre Jesus e o Pai. Aquilo que ele veja o Pai fazer. Nas obras de criação e providência, na criação de leis e no governo do universo. Há uma força especial na palavra veja aqui. Ninguém pode ver Deus agindo em suas obras, mas a palavra aqui implica que o Filho o vê. O Filho o vê agir como vemos nosso semelhante, e que Jesus tem um conhecimento dele, portanto, que nenhum mero mortal poderia possuir. Porque todas as coisas que ele faz, semelhantemente, o Filho também as faz, nas obras da criação e da providência e no governo dos mundos. Versículo 20.
Porque o Pai ama o Filho, e todas as coisas que faz lhe mostra, e maiores obras que essas lhe mostrará, para que vós vos maravilheis. O Pai ama o Filho. Esta autoridade que Jesus atribuiu ao amor que o Pai tem por ele, aquele amor especial, inefável e infinito que Deus tem pelo seu Filho unigênito, fraca e vagamente ilustrado pelo amor que tem um Pai terreno por um Filho único. Mostra, familiariza-o, não esconde nada dele. Dos apóstolos, profetas e filósofos, grande parte das ações de Deus é ocultada. Do Filho, nada é. É como Deus mostra a ele todas as coisas que faz. Jesus deve ser possuidor de onisciência, pois a nenhuma mente finita poderia ter conhecimento de todas as obras de Deus. Maiores obras que estas, do que curar o homem impotente e ordenar que ele carregasse sua cama no dia de sábado. As maiores obras a que Jesus se refere são aquelas que ele especifica. Ele ressuscitará os mortos e julgará o mundo, para que vós vos maravilheis, ou de modo a fazer vocês pensarem. Jesus às vezes fala de si mesmo como Deus e às vezes como embaixador de Deus. Como ele tinha uma natureza humana e divina, essa distinção era essencialmente necessária. Muitos erros foram originados pela falta de atenção a essa circunstância. Versículo 21. Porque como o Pai aos mortos ressuscita e vivifica, assim também o Filho aos que quer vivifica. Como o Pai aos mortos ressuscita. Deus tem poder para ressuscitar os mortos. Pelo seu poder, isso foi feito em pelo menos duas instâncias. Pelo profeta Elias, no caso do filho da viúva de Sarepta, e pelo profeta Eliseu, no caso do filho da sunamita. Os judeus não duvidavam que Deus tivesse poder para ressuscitar os mortos. A maioria deles acreditava que a ressurreição dos mortos estava reservada para uma época vindoura e seria cumprida no Messias. Jesus aqui expressamente afirma isso e diz que ele tem o mesmo poder. Vivifica. Dá-lhes vida. Esse é o sentido da palavra vivifica em toda a Bíblia. Assim também, da mesma maneira, pela mesma autoridade e poder, o poder de ressuscitar os mortos deve ser um dos mais altos atributos da divindade. Como Jesus afirma que ele tem o poder de fazer isso da mesma maneira que o Pai, também é necessário que ele seja igual a Deus. O Filho aos que quer vivifica, dá vida. Isso pode se referir ao fato de Jesus ressuscitar os mortos de suas sepulturas, como no caso de Lázaro e o filho da viúva Naim, e também de poder dar vida espiritual àqueles que estão mortos em ofensas e pecados, como ele fez no caso de todos aqueles que foram convertidos por seu poder, e ainda o faz em qualquer instância de conversão. Aos que quer. Estava no poder de Jesus ressuscitar qualquer um dos mortos, assim como Lázaro. Dependia de sua vontade para que Lázaro e o filho da viúva ganhassem vida. Portanto, depende de sua vontade se os pecadores viverão. Ele tem poder para renová-los, e a renovação do coração é tanto o resultado da sua vontade quanto a ressurreição dos mortos. O que chama a atenção aqui? A palavra é ilimitada. Tudo que o Pai faz, o Filho também faz, como está relatado no versículo 19. Porque todas as coisas que ele faz, semelhantemente, o Filho também as faz. Esta é a afirmação mais alta possível de que Jesus é igual a Deus. Se um faz tudo que o outro faz ou pode fazer, então deve haver igualdade. Se o Filho faz tudo que o Pai faz, então, como ele, deve ser todo-poderoso, onisciente, onipresente e infinito em toda a perfeição. Ou, em outras palavras, ele deve ser Deus. Se Jesus tinha esse poder, também tinha autoridade para fazer no dia de sábado o que Deus fez. Que esse estudo te tenha abençoado. Nos vemos na próxima parte. Nos encontramos lá. Até mais.